Olá, tudo bem? Reforma tributária. Você já parou para pensar? Que impacto ela terá na sua empresa? Buscar assessoria de um contador ou de um profissional da área contábil, mas que também seja antenado e um consultor? É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Então vamos falar sobre esse tema que é super importante, que parece que tem pegadinhas e as pessoas têm que ficar conscientes do que vai acontecer de agora em diante? Com certeza. A reforma tributária, ela é um assunto que vai impactar todo mundo, tanto empresas quanto pessoas físicas. E quais são as principais ou os principais pontos da reforma que já estão definidos? Então, a reforma ela já tem pontos que já foram aprovados no Congresso, né? E é o CBS e o IBS, que é a substituição do PIS e da COFINS e do imposto ISS, que é o sobre serviço, e o ICMS. E também foi criado um imposto seletivo, que é sobre o controle de álcool e açúcar e cigarro. Seria o IVA. Não, o IVA, ele é a junção que vai ser o caso do Brasil, né? Ele é um IVA dual, que é a junção do IBS e da CBS. Então essa vai ser o IVA dual no Brasil. E de que forma essas mudanças vão impactar empresas de diferentes portes? Então, essas mudanças, elas vão acontecer e vão gerar um grande impacto, tanto na forma quanto a empresa compra mercadoria, como ela vende. Então, hoje, o empresário, muitas vezes, ele não se atenta de quem ele compra, de qual CNPJ ele compra e qual é a forma que ele vende, se está tributado corretamente, se está precificado corretamente. Então, vai afetar de várias formas. Então será um modelo de não cumulatividade plena? Correto. Então, o que isso quer dizer? Traduzindo, a cumulatividade plena, ele quer dizer que a indústria ela paga um imposto e ela gera um crédito para uma distribuidora. Essa distribuidora, ao comprar da indústria, ela obtém esse crédito que foi pago, esse imposto que foi pago pela indústria. E na hora que ela vai revender para um comerciante, ela também passa esse imposto. Então, ela é uma cadeia, como se fosse um efeito cascata. A indústria vai pagar o imposto, ou a distribuidora vai absorver esse imposto, na hora que ela for vender, ela também repassa esse imposto, esse crédito, na verdade. Felipe, qual é o maior desafio para os empresários nesse momento da transição? O maior desafio é se manter atualizado. Hoje a gente acompanha que tem muitas pessoas que não estão acreditando que a reforma tributária vai existir. Na verdade, ela já é uma realidade. Recentemente, no início do mês, a própria Meta, o Facebook, anunciou reajuste nos preços sobre os novos impostos que começam já a partir de janeiro de 2026. E como uma assessoria especializada pode ajudar a interpretar e a aplicar essas novas regras? Uma assessoria especializada, ela pode ajudar tanto na precificação, quanto na compra, tanto na orientação, a
empresas, tanto de pequeno porte, de grande porte, indústrias, a manterem toda a consciência sobre o que vai acontecer, sobre as novas regras, sobre as novas leis, o que vai impactar no preço do meu produto, o que vai impactar na minha folha de pagamento, no meu fluxo de caixa. Então não basta buscar assessoria apenas de um contador. O profissional tem que ser, além de um profissional da área contábil, também um consultor antenado. Com certeza. Hoje, o contador ele precisa estar se atualizando. Ele precisa estar não só preparado para a reforma, mas preparado para ensinar o seu cliente das principais alterações, as principais... Não. Oi. Então você repete aí. Ele tem de estar preparado, né? Ah, tá, desculpa. Ele tem que estar preparado para as principais alterações que vão vir com a reforma tributária. E que riscos uma empresa corre se não se preparar com antecedência para essa tal reforma? Além do fluxo de caixa que pode ser afetado, né? Os principais riscos são a geração de multa, né? A reforma tributária ela vem com uma grande quantidade de multa por preenchimento errado da nota, multa por cancelar uma nota, multa por não emitir uma nota. Então, o cliente que não tiver uma consultoria especializada pronta para dar apoio a ele e orientação, ele pode sofrer muito, não só penalidade de multa, mas isso pode vir a virar uma falência. A reforma tributária pode trazer oportunidades de redução de custos ou maior competitividade? Com certeza, Roberto. O cliente ou o empresário que se sair na frente sobre a reforma, estiver antenado, ele vai ter uma oportunidade maior de se planejar, de gerar caixa para isso, de se preparar e até precificar corretamente os produtos. E como os setores de comércio, indústrias e serviços devem se organizar diante dessas mudanças? Roberto, a parte interessante é que a reforma tributária ela vai ser para todos, só que vai ser diferente para cada setor. A indústria tem as suas particularidades, com a criação do imposto seletivo, que é sobre o açúcar, sobre o álcool. A parte de serviço, ela já tem dentro da lei trechos específicos sobre a redução. Então, estima-se que a alíquota ela vai girar em torno de 28%. E grande parte dos serviços já tem previsto em lei uma redução sobre esse imposto. O que os pequenos empresários e profissionais autônomos precisam saber assim de imediato? Eles precisam saber que a reforma tributária ela não é algo que talvez vá acontecer, ela já está acontecendo. Ele precisa procurar o seu contador ou uma contabilidade especializada e já se preparar antemão, porque nós estamos hoje em setembro. A reforma ela já começa a partir de janeiro de 2026. A digitalização e a tecnologia podem facilitar a adaptação a essas novas exigências fiscais? Com certeza, toda tecnologia ela é bem-vinda, né? Tecnologia da informação, hoje a gente tem muita informação. O grande diferencial é saber o que fazer com essa informação. O que ela pode agregar e ser diferente na minha empresa. Como que ela pode me ajudar a passar e transformar a dificuldade da reforma tributária em uma oportunidade para o crescimento da minha empresa. Felipe, quais cuidados devem ser tomados para evitar erros ou multas nesse período de adaptação? Roberto, o melhor conselho que eu posso dar é procure um especialista. Procurar orientação, estar atento e antenado e sempre se atualizando
as medidas que estão sendo lançadas pelo governo. Então, a reforma ela já foi aprovada, porém ainda tem muito a ser discutido. Ou seja, o grande mote é fazer um planejamento tributário. Correto. Roberto, o planejamento tributário ele vem com uma visão de longo prazo. Então, buscando prever o futuro. Então, me planejando para o futuro. Como a gente pode estar se preparando para o futuro. Então, o planejamento tributário ele nos auxilia e auxilia a empresa a estar preparada para a reforma. Felipe, existe diferença na forma como grandes corporações e pequenos negócios devem se preparar? Sim, existem na forma de como o imposto vai impactar cada empresa. Hoje, uma empresa grande, uma multinacional, ela tem muito mais recursos e muito mais tecnologia. O pequeno empresário ele precisa correr contra o tempo e procurar um contador consultivo, procurar um especialista na área tributária para poder ajudá-lo e auxiliá-lo nessa área. E quais são as dúvidas mais comuns que os empresários têm trazido para a assessoria? Com certeza quanto vai custar o imposto. Qual é a alíquota do imposto? Essa é uma pauta que o Congresso ainda está em discussão. Muito se diz em torno a algo de 28%, mas, como eu falei, terão benefícios para o setor do comércio e benefícios para o setor do comércio e de serviço. E isso vai afetar o fluxo de caixa das empresas? Com certeza. Por isso, é necessário um planejamento tributário, porque a reforma ela vai ter um grande impacto no fluxo de caixa das empresas. E o que já pode ser feito agora, antes da plena vigência dessa reforma? Com certeza será o planejamento tributário. Ter um consultor consultivo ao seu lado e fazer todo esse planejamento, traçar uma estratégia de como iniciar o ano e se preparar para a reforma. Quando você fala em fazer esse planejamento, seria mapear os impactos nessas operações e finanças? Com certeza. Então, o planejamento tributário, ele gera um impacto na sua compra, na sua venda, na sua precificação, de quem eu compro, como eu compro, então o caixa, qual é o impacto no meu caixa, como eu consigo negociar isso, se eu consigo reduzir o meu imposto. Então, a parte do planejamento tributário, ele diz sobre um mapa geral da empresa. E qual deve ser o papel do contador diante dessas mudanças? O contador ele vai ter um papel fundamental na reforma tributária, na parte consultiva, orientativa. Então, a gente está na frente da maior reforma tributária dos últimos 40 anos no Brasil. Então, hoje, o papel do contador ele tem que ser consultivo. Você tem que ter uma assessoria onde ele possa te orientar a tomar as melhores decisões para a sua empresa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa empresa, sobre os profissionais envolvidos e suas devidas capacitações e quais são os principais diferenciais de vocês. Hoje a Aliança ela tem mais de 50 anos, né? À frente dela está o meu sócio Edmilson, né, com mais de 30 anos de experiência na área contábil. Então, a gente participa de muitas mentorias, a gente participa de muito treinamento, toda a equipe ela está voltada, nós temos contadores capacitados, né, para estar atendendo nossos clientes. A gente está sempre procurando conhecimento e atrás de atualizações, principalmente hoje, nesse período de transição da reforma tributária, e buscando trazer conhecimento e especialização para a equipe sobre reforma tributária. Aproveitando então, Felipe, que impacto, se é que terá, acontecerá ou não, para os inscritos ou inseridos nesse Simples Nacional?
Roberto, as empresas do Simples Nacional e MEIs, elas terão hoje um grande impacto com a reforma. Se elas prestam serviço ou vendem produtos para indústrias ou grandes empresas que estão inseridas no regime do lucro presumido real, hoje, ao emitir uma nota, essa empresa do Simples Nacional ou MEI, ela fornece uma pequena fatia de crédito para essa indústria. E como a reforma tributária ela fala sobre a não cumulatividade plena, né, que é não acumular crédito, e essa indústria ela vai querer o crédito total e não parcial como é hoje. Então, essas empresas serão impactadas grandemente sobre para quem elas prestam serviço. Onde a empresa está localizada e qual é a melhor forma de contato? Hoje nós estamos localizados na região do Portão, Curitiba, na rua João Bétega, 1591, sobreloja, anexo ao posto de combustível, né? A gente também tem uma filial em Campo Grande e uma em São Paulo, tá? Você pode vir presencial e aproveitar e tomar um café com a gente, para tirar suas dúvidas, ou você pode fazer contato através do telefone 3246-8407, que é a nossa central, também através das nossas redes sociais, nosso @ no Instagram, aliança.assessoriacontábil, né? Pode seguir, a gente sempre estamos postando vídeo e trazendo informações sobre a reforma tributária e o dia a dia do empresário. Felipe, quero agradecer a oportunidade que você nos concede de oferecer ao nosso público as melhores informações a respeito dessa questão tributária e, portanto, eu destino a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Muito obrigado, Roberto. Prazer enorme estar recebendo você aqui hoje na Aliança, né? As minhas considerações e a minha orientação para os empresários que estão nos assistindo não deixe para a última hora. A reforma ela já é uma realidade. Ela pode impactar diretamente na sua empresa e na sua vida. Ela vai direcionar e mostrar se você vai ter sucesso ou não. Procure a orientação de um contador consultivo, de uma assessoria especializada em reforma tributária e faça da oportunidade a virada de chave para a sua empresa ter sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço.